papel da religiosidade na vida humana. Posso? Obrigado, Luiz. Boa tarde a todos, companheiros, companheiras de jornada. Maravilhoso estar aqui, esse momento que já vale por si só. Porque durante muitos e muitos séculos, Jesus lutou para que nós pudéssemos estar juntos hoje, exatamente verificando e analisando critérios da nossa vida que nos conduz a passos melhores. Então esse momento ele já vale por si só. É um momento de alegria. E como diriam os antigos filósofos, alegria é um degrau acima de si mesmo. É um momento de melhoria acima de si mesmo. Nós mesmos, como diria Aristóteles, a alegria é um passo adiante na nossa carga mental. É estar melhor do que antes de sentir esse sentimento de alegria. Jesus lutou muito para que nós pudéssemos, um dia, estarmos reunidos nessa condição de estarmos buscando a cada momento o aprimoramento da intelectualidade. Então a alegria é o distanciamento da ignorância. Nós somos criados, então, simples e ignorantes. E o distanciamento da ignorância, nos proporciona cada vez mais uma motivação da nossa vida, da nossa reencarnação. Nós fomos trazidos aqui para o compromisso de quando nós sairmos daqui, estivéssemos melhor que quando entramos. Então, nós estamos nesse momento, num momento de extrema alegria em nossa vida. Nós vamos falar de Deus. E pensamos e falamos de Deus a vida toda. E quando nós consultamos a história, nós já fizemos de Deus todos os tipos possíveis e imagináveis. Nós já fizemos Deus um tirano. Quem aqui já não disse para o seu próprio filho, não faz isso que Deus te castiga? Não é verdade? Nós já fizemos Deus a nossa imagem, nós tivemos a arrogância mental de dizermos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E se nós olhar, prestarmos atenção, adquirirmos conhecimento na busca da ciência, vamos ver que existem várias ideias e várias formas de vida no universo, que é tudo criado pelo pensamento, pela forma de ser de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Se nós perguntássemos quem é Deus, todos nós saberíamos dizer. E passamos a vida dizendo isso. Deus é nosso Pai, nosso Criador. Mas o que é Deus nos coloca diante de uma possibilidade de classificar psicologicamente Deus de acordo com o que verdadeiramente Ele é. O que é Deus? Deus é causa suprema de todas as coisas, inteligência suprema de todas as coisas. Tudo aquilo que o homem não fez, foi Deus que fez. E o importante é que nós entendamos, então, e consigamos colocar diante de sentidos dentro do nosso pensamento, o que significa isso verdadeiramente. Muitas vezes dissemos que Deus é o universo. E que se Deus fosse o universo, então Deus não teria uma das sublimes da sua soberania. E o universo é que se transforma. Tudo que está no universo tem transformação. O universo é o infinito. O infinito ele não tem começo, nem meio e nem fim. O infinito é desconhecido. Seria então dizer que Deus é continuidade do desconhecido. Nós não temos a maturidade ainda na evolução da nossa capacidade mental, diante da nossa evolução, no momento de entendermos Deus na sua objetividade. Mas nós temos condições de estudar tudo aquilo que Ele criou e ter uma possibilidade de iniciar um processo de entendimento em nós do verdadeiro Deus que existe para todos nós. Veja bem que quando a gente fala de Deus, não está no conceito religioso mais. Está na aquisição da informação. O conceito religioso muitas vezes está colocado diante de vínculos
rituais, costumes, e que muitas vezes não têm sentido na nossa vida. Nós fazemos o segmento religioso, muitas vezes, porque os nossos pais eram dessa religião. E aí nós resolvemos seguir o ensinamento dos pais e nos adequamos àquela religião. Mas que muitas vezes nós não temos dentro de nós, nos sentimos dentro de nós a necessidade de buscarmos a informação do que é que realmente estamos fazendo. Teoricamente, religião é nos religar a Deus, religar ao nosso princípio. Mas nós não nos incomodamos diante dos nossos costumes e rituais, diante dos nossos gostos pela religião, se verdadeiramente nós estamos tendo uma conduta de estar religado ao nosso princípio. Deus é eterno. Ele sempre esteve lá. Porque se existiu um momento em que ele surgiu ou nasceu, alguém teria o criado. Deus não foi criado por ninguém. Nem é obra do acaso. Porque se fosse obra do acaso, o acaso então seria Deus. E esse acaso teria o nome de Deus. Deus é eterno, portanto ele já estava lá. Deus é imaterial. Ele não tem na composição dele nada que seja da matéria. Nenhum estudo científico de todas as situações que envolvem o universo, ou até mesmo as nossas situações de ordem material, a nossa condição de vida, a nossa forma de vida, porque nós somos terráqueos, né? Nós somos do planeta Terra. E a nossa forma de vida é essa, morar no corpo físico. Nós não somos o corpo físico, nós moramos no corpo físico. Hoje eu estou Robson, eu não sou Robson, estou Robson. Então estou vivendo a face de Robson. Okay? Então Deus é imaterial, porque se ele fosse material, estaria sujeito a transformações. Tudo que há no universo, ideia e manifestação da vontade de Deus, tudo que está no universo se transforma para melhor. Se transforma, se modifica. Se se modifica, então Deus seria sempre o quê? Está sempre numa condição de transformação. Deus não se transforma. Deus é imaterial. Então Deus é imutável. Deus é todo-poderoso, porque é único. Porque não há outros deuses igual a Deus. Não há uma ideia que não seja a ideia de se transformar para melhor. Então, a ideia de Deus é sempre que algo se manifeste, se modifique, se movimente e se transforme para melhor. Se conduza para melhor. Então, Deus é todo-poderoso porque Ele é único. Soberanamente justo e bom. Deus é soberanamente justo e bom. Porque em todas as situações em que nós estudamos, Deus está com a sua justiça e a sua plenitude de soberania e bondade. Que eterno. A palestra é interrompida por perguntas. Se houver algum momento em que alguém queira fazer alguma pergunta, fique à vontade. Ok? Seguindo então, existiu-se muitos pensamentos durante a vida de que Deus seria um pedaço de cada sistema do universo. Deus seria não existiria então os espaços vazios, os buracos negros, e que Deus faria parte de tudo. Se isso fosse verdade, Deus seria instrumento de transformação em todos os momentos. E Deus não se transforma em momento nenhum. O universo, a galáxia, o infinito, o planeta Terra, a ideia do corpo físico, é tudo ideia e projeto do pensamento de Deus. E foi-se também pensado há muito tempo pelos panteístas que Deus poderia também, que nós poderíamos também ser um pedaço, um fruto de Deus, que quando nós desencarnássemos, fizéssemos a passagem,
nós voltaríamos ao montante de Deus. Isso também seria inviável. Por ser nós, espíritos ainda em evolução, estando numa condição de evolução, então nós não poderíamos voltar e fazer parte de Deus, porque aí Deus seria um ser extremamente, seria uma montagem de quebra-cabeças, né? De pedaços, de partículas imperfeitas. Então isso estaria inviável em relação a Deus. E aí você pergunta, aonde eu entro nessa concepção toda? O que somos? Em um instante na eternidade, não sabemos quando, Deus pensou em cada um de nós e fez cada um de nós. Nós então somos o quê? Nós somos um momento no pensamento de Deus. Em algum momento do passado, isso aconteceu. Nós somos produtos da ideia de Deus. Com uma situação completamente diferente, diferenciada no tratamento que Deus nos coloca. Nós somos livres. Livres para pensar, para escolher, para agir. E diante dessa liberdade, eu costumo dizer que é o momento de luxo em que Deus trata cada um de nós. Nós somos tão livres que se os senhores tiverem a curiosidade e a percepção da observação, nós somos mais ou menos em torno de uns 7 bilhões de encarnados, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, no planeta Terra. E não existe um igualzinho ao outro. Nós temos as nossas características, nós temos a nossa forma de ser, nós temos a nossa forma de agir, nós temos a nossa semelhança, que nós queremos aparentar, nós aparentamos. Esta é a liberdade que Deus nos dá, de sermos como queremos ser. E diante desses critérios, nós vamos tendo outro senso de observação do modo como Deus nos trata. Olha o planeta que Ele deu para a gente morar. O projeto inicial era de árvores que vão tirando a sua oxigenação do solo, que vai transmitindo a fotossíntese e que vai jogando no ar, e que vai umedecendo o ar, dando cada vez mais qualidade ao ar, enfim. Deus nos permitiu que nós, com nossa ideia, fizéssemos as manipulações e transformássemos o planeta de acordo com o nosso critério de evolução. Se antes morávamos em cavernas, foi-se maturando cada vez mais a concepção mental de cada um de nós e nós fomos adquirindo condições de moradias muito melhores. Se os senhores observarem, aqui tem gesso, tem a luz, aqui tem o tijolo, o concreto, a areia, o cimento, tudo isso manipulado à ideia e aprimoramento intelectual do ser, como disse, nós somos do planeta Terra, ser terráqueo. Então Deus nos permitiu esta transformação de matérias-primas tirada da sua ideia. Se nós pegássemos então, um senso de observação, a ciência nos ampara a muitos critérios que nos conduz à ideia de Deus, que nos conduz à forma de nós observarmos a Deus. Seria a mesma coisa que observássemos um quadro, uma pintura, e entendêssemos a ideia do pintor, mas que o quadro não é o pintor. O pintor pensa muito mais coisas do que simplesmente aquele quadro. Então, para que nós pudéssemos ter a condição de entendermos cada vez mais a Deus, nós temos que ampliar e melhorar a qualificação da nossa condição mental. Não é isso? Nós chegamos hoje a critérios de estudos de que a vida ela tem o seu sabor na nossa forma de agir, na nossa forma de viver. Esse é um método que nós temos de viver, de estarmos dentro das moradias. Manipulação da matéria, situação essa que Deus faz com o universo constantemente e que nós estamos na projeção do seu caminho. Porque hoje nós estamos
diante da nossa capacidade, manipulando e mexendo nos elementos, condição primária, matéria-prima da invenção de Deus, mas mexendo nesses elementos de acordo com a nossa capacidade de evolução. Então, chegar a entender plenamente Deus, o percurso ainda é muito grande, mas nós estamos a caminho, porque com a nossa ideia e técnicas adquiridas através de capacidades, escolas, intelectualidade, nós vamos projetando e melhorando a nossa ideia no sistema de vida. Quando Deus fez o planeta, por exemplo, você pega um biólogo, né? Você pega umas sementes de árvores, ela é um pó na sua mão. Você joga ela na terra, ela tem explosões para germinar. As partículas moleculares que compõem a vegetação, logo ela começa a sair, você olha para ela, é uma folha extremamente sensível. O tempo vai maturando, as modificações vão acontecendo e surge aquele tronco de árvore enorme, maciço. Qualquer cientista hoje, biólogo, diria, isso é uma condição natural. Ele conversaria e contaria para nós o sistema todo que envolve esta criação. Mas quem deu a ideia para que esse sistema funcionasse? Deus, nosso Pai, nosso Criador. Quem trouxe toda a efetividade desse sistema? Deus, nosso Pai, nosso Criador. Então, o projeto que Ele tem para conosco é muito grande quando nós trazemos a condição de uma manipulação mental que nós temos de acordo com a nossa evolução até então. Quando nós falamos de Jesus, não uma concepção religiosa, muito pelo contrário, e sim na aquisição da ideia, a gente, primeiro o personagem, né? Quem é Jesus? Jesus é o ser mais inteligente que esteve entre nós. E o que Jesus trouxe para nós? Trouxe o comportamento de uma sociedade mais evoluída. Trouxe o comportamento de uma sociedade mais qualificada mentalmente. Tanto que Jesus marcou época. Existiu antes de Jesus e o depois de Jesus. O que acontece quando nós estamos aprendendo os seus ensinamentos? Nós estamos treinando a possibilidade de amanhã estarmos vinculados a uma sociedade com mais evolução. Quando nós estamos fora dos dogmas religiosos e aprimorados na ideia, quando nós pegamos Jesus, sumariamente nós temos que entender que Jesus é extremamente inteligente, cheio de sabedoria. Automaticamente, para estarmos numa condição de continuidade, numa qualificação melhor, nós temos que um dia termos a inteligência e a sabedoria de Jesus. Ok? Quando nós estamos diante, então, deste processo de aquisição de informação, adquirindo cada vez mais a qualidade de informação que Jesus nos traz, faz com que nós estejamos modificando e redirecionando vários dos nossos pensamentos. Podemos dizer que quando estudamos as bem-aventuranças, estudamos o código de conduta de uma sociedade mais evoluída. Estudamos o código de conduta de uma sociedade de mais aprimoramento. Então nós estamos a caminho de entendermos Deus, nosso Pai. Qual é o objetivo que Deus, nosso Pai, tem para conosco. A meta da vida é sairmos daqui melhor do que quando estivemos aqui. Muitas vezes nós não entendemos determinadas situações que nos envolvem. Passamos a nossa vida buscando o aprimoramento profissional e o aprimoramento financeiro. E depositamos e credenciamos a nossa mente toda nessa energia de conquista. Nos distanciamos, então, da plenitude da nossa vida, muitas vezes. Exercícios que são constantes na nossa vida, no campo familiar. Que o diga quem tem filhos, por exemplo, que abre dentro da mente a possibilidade de exercitarmos a condição de amarmos
com muito mais qualificação do que se não os tivesse. Quando nós estamos diante da aquisição e aprimoramento da paciência, por exemplo, você vira para Deus, nosso Pai, nosso Criador, e fala: Senhor, eu preciso ter paciência. Dai-me paciência. Os nossos pedidos são ouvidos com um critério de cortesia, de amor, de solicitude em extremo. E aí se pergunta: o Robson pediu paciência. Na espiritualidade, o pedido vai para a espiritualidade. A espiritualidade, os anjos, né? Eles observam os nossos pedidos e falam: o Robson pediu paciência. E esta condição de aquisição mental vai fazer com que esse ser evolua? Sim, vai fazer. E para que eu aprenda a ter paciência, precisaria do exercício. Aí Deus me dá a filha para que eu possa exercitar todos os instantes e todos os momentos da minha vida o fruto, paciência. No critério da continuidade de todos os dias, nós vamos assimilando e aprendendo em nós a sermos pacientes. Porque é isso que os nossos anjos de guarda são. Os nossos, costumamos hoje dizer que somos preocupados na condição física. Exercícios, viagens, a terapia, outros ambientes sociais que a gente vai ver, a natureza, porque somos extremamente sensíveis, e todo esse planejamento, ideia de Deus, nosso Pai, nosso Criador, é porque somos sensíveis e necessitamos estar a todo momento mudando para que a nossa mente tenha direcionamento sempre de qualificação. Veja bem que às vezes os nossos critérios sociais não nos colocam diante disso. Se antes éramos guerreiros, Jesus até disse, né? Se com a espada você ferir, com a espada você será ferido. Se nós tivermos senso de observação, são sempre redirecionamentos de pensamentos para buscar mais qualificação mental. Objetivo da vida. Se antes Jesus dizia isso, hoje Jesus diria: quem com a palavra fere, com a palavra será ferido. Porque se nós não somos ou deixamos de ser guerreiros, já é um aprimoramento social mental, nós somos hoje competidores. Ainda agora, a minha querida vice-presidente estava dizendo o grau de dificuldade por ela ser mulher diante de tantos homens. Basta olhar o quadro da associação ali na frente. Então, ela está na terapia de paciência dela, né? E já pediu a colaboração, inclusive, dos senhores. Coisas que fazem parte da nossa rotina social, que redirecionam pensamentos, né? Não é só na filha que se tem paciência, não. No patrão difícil. O patrão difícil precisa ter muita paciência. Nós costumamos ter uma coisa que nos coloca diante da postura do verniz social. O verniz social nos distancia de Deus, porque mentalmente nós estamos assim: oi, patrão, filha da mãe, meu aumento não veio, dentro, né, por dentro, mas por fora, satisfação e ver o chefe. Não é isso? O nosso verniz social nos distancia então da conduta de Deus, porque a verdade não faz parte desta nossa condição. Nós estamos mascarando para poder continuar. Sobrevivência natural em nós. Mas a paciência é o treinamento que nós temos que ter dentro de nós. E o que ganhamos com isso? Ganhamos a projeção e o direcionamento para com Deus, nosso Pai, nosso Criador. Tudo que os nossos olhos veem é para o nosso conforto. Olha o corpo físico. Observa o corpo físico. Vamos falar da mão. A ponta do dedo. 1.800.000 sensores para que o cérebro consiga nos dizer o tato. Olha a ideia desse sistema criado por um ser. Olha Deus como que é para nós. Olha que eu só estou falando da ponta do dedo. Pense nas outras formações orgânicas. Pense nos outros sistemas orgânicos. E pense como nós agimos diante desse sistema. E o nosso momento de aprimoramento e de evolução destrói a nossa capacidade de viver. É a roupa que nós vestimos.
O corpo físico é a roupa que nós vestimos. E quando estamos diante de uma condição de falta de aprimoramento por escolha própria, vontade essa de Deus, nosso Pai, nosso Criador, que nós tenhamos sempre vontade própria, nós estamos muitas vezes dentro de uma condição de deformidade do corpo físico. Canalizamos tudo para o nosso sistema nervoso. Pensamos, Albert Einstein, a ciência já diz isso. Se somos pensadores, somos geradores de energia. E como estudantes da vida que nós somos, nós temos que pensar que tipo de energia que eu estou gerando em mim mesmo. Qual é a condição que eu estou vivendo hoje que me coloca em equilíbrio com a natureza, ideias do nosso Pai, do nosso Criador? Qual é a maneira que eu interajo entre eu e o meu modo de pensar, em a minha forma de agir com todo o sistema e invenção de Deus, nosso Pai, para conosco? Qual é a forma que eu estou escolhendo a minha maneira de viver? Por quê? Porque saúde nós temos uma só, não é? Seria a saúde. Pensamento extremamente qualificado, corpo em plenitude natural. Doenças nós temos muitas, infinitas números de doenças. E cada vez mais aparecendo mais doenças, nos mostrando a má condição em que nós deixamos o corpo físico. Nós nascemos sempre numa condição de conformidade com a natureza. Nascemos extremamente perfeitos. A perfeição faz parte do uso do corpo físico. E depois, a liberdade nos ocasiona a deteriorização. A ciência nos ampara nisso. Então, canalizamos para dentro de nós aquilo que nós julgamos que é importante, os nervosos da vida. O sistema que muitas vezes não conseguimos engolir. Desequilibramos a ansiedade. Pulverizamos dentro do nosso corpo físico substâncias doentias que muitas vezes o corpo físico não suporta. Daí surgem determinados cânceres em regiões diferentes para cada um de nós. Por quê? Porque aonde surge a doença é onde o corpo estava mais frágil. Quem é que fez isso conosco? Nós mesmos. Então, por que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas? Porque a ideia de Deus, nosso Pai, nosso Criador, é que a nossa evolução seja uma meta a ser alcançada por nós mesmos. O que somos até o presente momento diante da qualificação de escolha da nossa vida? Nós somos verdadeiras bactérias que deterioramos o meio em que vivemos. No processo de estudo de doenças, eu pude ver que o vírus da AIDS, por exemplo, ele é extremamente inteligente. Quando o médico ele consegue encontrá-lo, ele logo faz manipulações, ele logo faz movimentos, ele se subdivide e desaparece. Ok? Ele é extremamente inteligente. Acontece que esta tentativa de sobrevivência, que ele de uma certa maneira sabe que se for encontrado a morte para ele é certa, ele mata o meio em que ele vive. O vírus, ele está no micro. Deus está no micro e está no macro. E nós estamos na manipulação da manifestação do micro em nós ao macro, que é a concepção do conhecimento da doença. Nós temos entre nós o comportamento de destruirmos muitas vezes o ambiente que nos é peculiar. Nós estamos fazendo isso com o planeta. A ciência nos ampara hoje. Nós temos uma qualidade de vida razoável quando nós nos remetemos para trás, há séculos atrás. Nós temos hoje uma qualidade de vida razoável. Só que ela está se deteriorando, o planeta em que vivemos. Nós não estamos tendo nenhum carinho com aqueles que vão chegar, que nós nem conhecemos ainda.
nos distanciando da plenitude do pensamento de amor, de solidariedade, que nós temos que ter com os futuros que os passados tiveram conosco. Então nós estamos diante de uma projeção de verificarmos, transformarmos já a própria transformação que nós fizemos até agora no planeta. E veja bem que eu estou só falando de comportamento ambiental, né? Estou só falando da questão do que nós manipulamos dentro do planeta relacionado ao externo e relacionado ao interno. O que é que nós fazemos com o nosso corpo físico? Quando nós chegamos à tenra-idade, a idade mais avançada, nós não somos só completistas. Nós não estamos só terminando uma jornada. Nós somos mais experientes. Mas muitas vezes, para a aquisição dessa experiência, deterioramos o corpo físico. Que o diga os centros médicos. Que o diga a falta de médicos para atender todos os pacientes. Muitas vezes não conseguimos ser simples idosos que vivemos uma vida. Nós somos doentes ao término dela. Claro que existe toda uma modificação, um trabalho enorme, inclusive a nova etapa é muito eficiente nisso. Já soube que existem academias que dão a assistência ao refazimento mental. Quando você está diante do exercício, a manipulação desse exercício gira e reabilita a condição fluídica inadequada. Mas e a nossa mente? Importante isso para o corpo físico. Mas muito mais importante ainda é que nós estejamos aptos mentalmente. Porque Jesus nos disse isso. Sempre redirecionamento do pensamento. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem antes passar por mim. Então, presumidamente, companheiro, para que nós possamos chegar a Deus um dia, tenhamos que ser inteligentes como Jesus era. Não tem outra saída. Principalmente porque se nós tirarmos Jesus e o Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho é a forma de pensar e a forma de agir de Jesus. Se nós tirarmos ele do contexto social nosso, nós vamos voltar para trás, porque nós vamos pensar como pensavam os antigos. Nós estaríamos até hoje pensando como pensam os antigos. Jesus nos trouxe um redirecionamento de conduta, extremamente preocupado em nossa mente em estarmos vinculados sempre ao nosso princípio. O que é o nosso princípio? Deus, nosso Pai, nosso Criador. Entendermos esta sintonia de vida encaixado diante da concepção adequada, nós vamos ter progresso e evolução em nós. Não há uma regra efetiva que sirva para todo mundo de um modo geral, porque cada um de nós pensa de uma maneira diferente. Nós somos tratados individualmente. Ninguém tem a mesma vida, nem que more ou trabalhe numa mesma repartição, ninguém tem a mesma forma de vida, não. Muito pelo contrário. Cada um pensa e age ao seu critério, à sua forma de ser. Isso é extremamente respeitado por Deus. Nós temos anjos de guarda que estão à nossa vigília o tempo inteiro e só não conseguem nos dar acesso mental para que nós possamos sempre ter escolhas cada vez mais qualificadas quando nós não permitimos. Esse sistema é sistema de Deus, nosso Pai, nosso Criador, para conosco. Entendermos então a Deus é estarmos vinculados diante de um princípio em que, fora da caridade, não há salvação. Quem trouxe essa ideia maravilhosa? Allan Kardec, filósofo espírita, trouxe pedagogo primeiro pedagogo, depois se tornou filósofo espírita e trouxe para nós a ideia e a projeção do melhor direcionamento, da capacidade de estarmos vinculados sempre a uma ideia superior, melhor do que a que nós tínhamos antes. Por que então família? Família é o maior instrumento para a nossa evolução. Se tirar a ideia de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Ideia que faz parte do sistema de Deus, nosso Pai, nosso Criador.
Todos os cargos de família são extremamente importantes quando bem executados para a nossa evolução. Consegue entender isso? Ser pai não era simplesmente porque houve uma relação sexual com a sua companheira e a relação sexual ela foi de alta produtividade, gerou a possibilidade de um corpo físico para mais um ser. Ser pai, ser mãe, é cargo de confiança de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Seria a mesma coisa que disséssemos, eu te confio, que Deus pessoalmente nos disséssemos, eu te confio a guarda, a segurança e a educação de um ser para que você direcione ele a estar bem sucedido na vida. E veja bem, quando eu falo bem sucedido, um pai extremamente qualificado, uma mãe extremamente qualificada ou bem sucedida no seu exercício de ser pai, ser mãe, é quando o filho é um espírito voltado para o bem. Não é quando ele está num direcionamento profissional que você acha qualificado de acordo com a sua ideia, e nem mesmo quando ele está com uma renda financeira adequada à sua vida, não. Porque há verdadeiros profissionais, verdadeiros donos do dinheiro que levam uma vida extremamente desqualificada. E até muitas vezes, para chegar a tal, aniquilou muitos processos de possibilidade de evolução. Okay? Então, um pai bem-sucedido, uma mãe bem-sucedida, é quando ela consegue direcionar os seus filhos e filhas, direcionar a sua mente para o bem. O que é ser mãe? A essência da vida. Ser mãe é a porta de entrada para este mundo. Eu não sei os senhores, mas a minha foi isso para mim. Eu vim para esse mundo, no corpo físico, através dela. O que é ser pai? É colocado dentro do espermatozoide, toda a ciência já nos ampara isso. Toda a genética necessária da composição daquele corpo físico. Sistema e ideia de Deus, nosso Pai, nosso Criador, para conosco. Entenda esse procedimento e você vai conseguir ter uma conclusão do quanto especial Deus trata cada um de nós. Do quanto de especial Deus nos coloca cada um de nós. Então, para entendermos a capacidade de pensar desse ser, nós temos que ter senso de observação de tudo que nos envolve. O que é ser filhos? Filhos é um outro procedimento em que nós vamos aguçando dentro da nossa mente outro exercício para a capacidade de amar. O filho, ele tem que distribuir, ele tem praticamente uma obrigação de distribuir ao seu pai tudo aquilo e à sua mãe, tudo aquilo que ele recebeu gratuitamente quando ele ainda era uma pessoa altamente dependente. Sabe o que nós fazíamos com os nossos idosos na idade de Moisés, no tempo de Moisés? O comportamento social que se existia é que nós pegávamos aquilo que era de melhor para nós, a nossa colheita, a produtividade do nosso trabalho, e oferecíamos de oferenda para Deus. Essa era a nossa maneira de nos ligarmos a Deus no comportamento social daquela época. Oferecíamos para Deus, nosso Pai, para não ter que cuidar dos nossos avós, dos nossos pais, dos idosos da família, para nos isentarmos completamente disso. E eles eram abandonados porque eram colocados numa condição de não ter recursos, eram completamente abandonados muitas vezes para morrer de fome, para morrer sem condições de vida. Isso durante os séculos foram mudando o comportamento. Mas hoje em dia, muitas vezes nós tratamos os nossos idosos como pagadores de nossas contas quando não conseguimos completá-las dentro do nosso orçamento. Muitas vezes fazemos dos nossos idosos
servidores do nosso serviço doméstico. E isso é uma desqualificação mental. Nos coloca diante da improdutividade. Então, um momento de exercício em que nós temos para pensar naqueles que são nossos, se nós não temos amor, projeção de carinho, de solidariedade com eles, como vamos fazer isso com os desconhecidos? E quando nós vamos falar de Deus e comportamento que nos redireciona ao entendimento de Deus, nós temos que reaver todas essas conclusões e comportamentos que nós temos agora. Nós estamos diante de uma ambição de colocarmos Deus dentro de nós, mas o método é o nosso realinhamento no bem. Por que se fala fora da caridade não há salvação? Presta atenção nessa frase. Fora da caridade não há salvação. Fora da atitude de ser benevolente, de ter escolhas benevolentes dentro de si, não há salvação. Não há como você fazer parte daqueles que só fazem isso por nós hoje. Quem disse isso? Allan Kardec nos trouxe essa forma de vida. Quem nos colocou isso durante o seu percurso de vida todo? Jesus Cristo nos colocou. Amai-vos uns aos outros como vocês amam a si próprios. A questão é como é que eu me amo. Como é que eu me observo? Eu me observo. Eu sei de mim. Eu estou vinculado ao sistema que Deus colocou diante do planeta Terra para estar diante de uma condição de qualificação na postura das minhas atitudes. Porque a gente só consegue passar para o nosso próximo aquilo que a gente tem como sentimento de primário dentro de nós. Nós não conseguimos passar um amor em que nós não entendemos em nós. Então é extremamente importante que eu me conheça a cada momento e a cada instante da minha vida para que eu esteja vinculado a uma sintonia de amor relativamente satisfatória. Senão vêm os problemas de ordem mental. Com que membro que eu exercito isso? Com a mente. Onde é que nós evoluímos? É na mente. Se não detemos uma mente evoluída, canalizamos para dentro de nós uma condição fluídica inadequada e aí transmitimos ao nosso corpo essa condição fluídica em nós, nos deteriorando e limitando a capacidade de evolução. Nós fazemos isso conosco mesmo. Quando falta paciência, quando entramos na ira, quando adquirimos a raiva, quando mastigamos algo que não foi bem diluído diante de uma frase dita no momento irrisório da vida. Delatamos aquilo dentro de nós e colocamos aquilo dentro de nós como algo extremamente gigantesco e nos deterioramos com isso. Atingimos o que com isso? Atingimos o nosso fígado. Nosso fígado, ele filtra o nosso sangue material e filtra a nossa capacidade de pensar e de agir. Massacramos o nosso rim, baço, deterioramos com a vida. Sistema e ideia de Deus, nosso Pai, nosso Criador, para impulsionar a nossa evolução. Tudo isso não é para nos fazer mal, é para impulsionar a nossa evolução. Motivo da criação do planeta Terra, motivo de colocarmos nós, espíritos terráqueos, moradores desse planeta. O planeta só evolui quando a reunião da massa de pensamentos estiverem com mais qualificação do que desqualificação. Se antes nós vestíamos corpos físicos danosos, a ciência nos ampara isso. Os corpos físicos que existiam antes eram grosseiros, peludos. Critério mental da nossa liberdade de escolha,
Naquela época era confortável diante do nosso modo agressivo de ser. Hoje os nossos corpos são mais sutis. O estudo científico nos ampara a isso. Opção hoje vinculada à nossa conduta e modo de pensar. Ideia de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Então, falar de Deus é falar da vida, falar do comportamento mental. Entendermos Deus, a vê-lo, olhá-lo, nós precisamos ainda de sentidos para isso. Mas nós temos dentro de nós sentidos que nos faz acreditar que a manifestação de Deus está em nós. Quem disse isso para nós? Jesus disse isso para nós. Questionado pelo pelo apóstolo, Senhor, aonde está o reino dos céus? Jesus carinhosamente nos disse, o reino dos céus está dentro de nós. Estudantes da vida como nós somos, nós temos que movimentar os poderes desse reino contidos em nós para o benefício próprio. Primeiro, depois para os benefícios daqueles que estão à nossa volta. Eu tenho um amigo, eu vou fazer uma observação construtiva, um amigo presente aqui. Ele disse há pouco tempo que todos os aniversários que ele tinha, ele não comemorava. Ele se isolava completamente. A mesma coisa que dizer para Deus, nosso Pai, nosso Criador, a pior coisa que você fez comigo foi o dia que você me colocou para nascer aqui. E nós dizemos isso de uma maneira inconsciente. Muitas vezes nós estamos diante de concepções em que a gente não conseguiu perdoar. E a necessidade do perdão ela é tão gigantesca para nós que nos liberta. E hoje ele é um homem renovado. Já falei que é um homem puro. E hoje é um homem renovado. E eu disse até no dia do seu aniversário, aprenda a degustar, saborear a felicidade. Porque é exatamente esse o planejamento de Deus para conosco. Que nós aprendamos a todo momento das nossas vidas a saborear a felicidade, a entendermos o que a vida tem para conosco. Até mesmo as doenças, elas são trazidas com o objetivo único de fazermos evoluir. Todo o critério que nos envolve, a intenção de Deus é nos aprimorar a todo momento a evolução. Estava conversando com uma amiga, também sentada aqui no plenário, ela falou assim, eu tive uma doença, e a doença me trouxe uma reflexão na minha vida. E eu logo entrei a fazer uma terapia, e eu me notifiquei, e agora eu converso e rezo com outras pessoas, eu formo grupos. Bendito seja a doença que a trouxe na realidade da sua conduta mental. Nós nos distraímos, somos infantilmente, ainda crianças no critério de evolução, distraídos com a conquista profissional, distraídos com a conquista financeira, distraídos com os títulos. Jesus é um dos seres que mais títulos poderia ter. E o único que ele aceitou entre nós é ser mestre, porque tudo que ele ensinou é coisa de mestre. Até a Ana Paula me perguntou assim se eu queria ser apresentado de alguma outra maneira com os meus títulos, bondosa e caridosa, como ela é, carinhosa no seu extremo. Eu falei assim, não gosto de ser chamado como Robson mesmo. Porque os títulos, porque a grana toda que eu possa ganhar, todo o meu empenho profissional é só para uso momentâneo. Só me serve por agora. E quando eu sair daqui, eu vou chegar do outro lado do jeito que eu entrei. Quando eu cheguei aqui, nem nome eu tinha. Depois é que foram me chamar de Robson. Alguns até têm o carinho já de colocar o nome na barriga da mãe. Mas, senhores, desculpa, eu sou meio secular. Se os senhores me entendem, naquela época não tinha o carinho que existe hoje de muitas gestantes, de dar o nome ao filho quando ainda está na formação do corpo físico. Então eu fui chamado de Robson depois que nasci. Quando eu sair daqui, deixarei o cargo que ocupo hoje
que é o de ser Robson. E continuarei a evolução do meu caminho. Porque Deus disse isso através de Jesus. Quando Jesus foi chamado no fatídico julgamento, eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso, porque quando nós falamos de Jesus, o Evangelho, nós sempre temos a condição religiosa. Atenha-se à inteligência, atenha-se à ideia, que Jesus não tinha condição de dizer há 2015 anos atrás o que hoje a gente tem mais capacidade mental de captar. Então ele dizia, como era o costume social da época, dizia por parábolas. Jesus usou as parábolas porque era nesta maneira que os fariseus, saduceus e os gentios falavam-se por parábolas. Então Jesus só deu seguimento à nossa condição de evolução da época, que é extremamente atual hoje. No fatídico julgamento colocado então ao questionamento diante de Pilatos. Pilatos era o imperador, seria o governador de um estado hoje na província de Cafarnaum. Pilatos vira para Jesus e fala, então tu és rei? Jesus, enaltecendo o cargo de Pilatos, disse, vós assim o dissestes. Porque o título de rei para Jesus não tinha serventia. E Jesus é um conhecedor da continuidade da vida. Ideia de Deus, nosso Pai, nosso Criador, para conosco. E aí Pilatos, querendo entender a situação que o investia naquele momento, daquele judeu até então, se tu és rei, questiona Pilatos, aonde está o seu reino? E Jesus, em sua infinita bondade, nos traz o maior esclarecimento da continuidade da vida. Sistema de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Jesus responde a Pilatos e a todos nós, por ora, o meu reino não é deste mundo. Porque se o meu reino fosse deste mundo, presta atenção nisso, por favor. Porque se o meu reino fosse deste mundo, eu pediria aos meus ministros e ao meu exército para que não me deixasse cair nas mãos dos judeus. Companheiro, o ser mais inteligente, conhecedor de uma sociedade mais evoluída, trazendo ideias mais bem-aventuradas do que a nossa, disse os meus ministros, olha, se tem ministros, tem organização, tem política, tem estrutura, tem regras. E falou para Pilatos, o meu exército, para que Pilatos entendesse, porque Pilatos era chefe de exércitos, era líder de exércitos, para que Pilatos entendesse mais rápido. Mas o exército a que se referia a Jesus era exército de amor, de conduta, de benevolência. Exército de hoje que está espalhado entre nós e nós não vemos, mas sentimos. Sistema esse de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Colocado diante dessa condição, ele abre a porta e mata a morte. Jesus matou a morte. Porque ele disse, por ora, o meu reino não é desse mundo. Por ora, porque nós não pensamos ainda como Jesus pensa. E diz que lá tem ministros e exércitos. Jesus vai além diante dos ensinamentos, nos dando noção da continuidade da vida. Sistema de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Olha, veja bem, presta atenção. Não há a morada na casa do nosso Pai, do nosso Criador. Há muitas, disse Jesus. Se há muitas moradas, nós temos que ter a noção, estudantes da vida como nós somos, qual é a que você quer morar? Qual é a que você quer morar? Durante os percursos dos séculos, nós tivemos uma religião que foi a católica, maravilhosa no seu contexto, em absurdo. A católica já falava do céu e do inferno,
2 moradas da casa do nosso Pai. Nós só não entendíamos e não sentíamos dentro do nosso entendimento o que significava falar de céu e falar do inferno. Teoricamente, nós poderíamos dizer que quem morasse no inferno eram seres de pouca qualificação, de vínculos ao mal, de estar vivendo uma condição de vida, colocados mentalmente numa condição de pensamentos desequilibrantes. Isso é bondade de Deus, nosso Pai, nosso Criador, porque quando nós entramos numa concepção de sairmos daqui, se nós somos mal qualificados mentalmente, vamos para onde? Naquela época, para o inferno. E hoje nós chamamos de purgatório. E hoje nós chamamos de umbral. E vamos aprimorando e qualificando a postura mental. Porque nos céus, junto de Jesus, estamos qualificados mentalmente. Sistema de Deus, nosso Pai, nosso Criador, para conosco. Ideia colocada em absurdo permanentemente na nossa vida. Basta que nós não nos vinculamos à questão religião. Independe da sua religião isso. O sistema é de Deus para conosco. Ninguém vai perguntar para você, católico, por favor, essa porta. Espírita, essa porta. Por quê? Porque nós não somos tratados com diferenciação. Nós somos tratados com critérios adquiridos por nós mesmos. A possibilidade da liberdade nos dá isso. Somos livres hoje para estarmos planejando a nossa possibilidade futura. Muitas vezes, senhores, faço até questão de lembrar disso. Nós vamos no Hospital do Câncer estudar pela vida, porque não precisamos ter câncer para saber que ele é um exercício muito difícil. O exercício da doença ele é muito difícil. E aí nós vemos crianças lá cancerianas. Se falta um menino de 5 anos que não viveu nada, que não pensou nada, que não articulou nada durante a vida, ele pode ter uma doença dessa. Aonde está? Deus que está permitindo uma condição dessa. Mas Jesus deu a continuidade da vida na ressurreição. No segmento do pensamento e ensinamentos de Jesus, ele diz para os apóstolos, após o seu aparecimento, depois do fatídico desencarne de Jesus, diante do seu sofrimento, ele aparece aos apóstolos, materializando, fluidificando, densificando a sua condição perispíritica. Perispírito esse que serve de molde de construção para cada um dos nossos corpos físicos, que está vinculado ao sistema e ao aprimoramento de Deus.